Olá, o programa Diário de Oração, aqui pela Rede Século XXI, levando até você uma mensagem de vida e de motivação, até diria, em relação, a partir, melhor dizendo, da vida dos nossos santos. Nós temos refletido aqui sobre a questão das virtudes, né? Falamos das virtudes do coração de Jesus, e agora uma das coisas importantes que a gente percebe que ajuda a refletir um pouco mais é a virtude dos santos, né? Daqueles que, de uma maneira toda especial, colocaram a sua vida em função da palavra de Deus. Então, hoje nós vamos refletir sobre Santo Expedito. Qual seria a virtude desse santo que deve nos motivar? Poderíamos até perguntar assim, quais são as virtudes de Santo Expedito que motivam a nossa vida cristã hoje? E se a gente for olhar bem, a vida de Santo Expedito não era uma vida, inicialmente, antes da sua conversão, uma vida muito regular, uma vida que nós poderíamos dizer, uma vida equilibrada na fé, nada disso. Ele foi soldado, foi perseguidor, ele maltratava e ele também punia as pessoas de maneira muito violenta e levavam até essas pessoas justamente por causa da perseguição em relação à fé, a ter até mesmo o corpo dilacerado pelas marcas daquilo que ele fazia com essas pessoas. E por isso, Santo Expedito, como soldado, ele era aquele que executava a lei pela lei. Não a lei que Jesus apresentava, uma lei que deveria ser observada na sua plenitude. Ele seguia vivamente aquilo que lhe era imposto. E depois de um certo tempo, quando dado da sua conversão, não dá para a gente entrar em toda a história aqui, ele passa a defender a sua fé em Jesus e não abre mais mão dela. Por isso que uma das virtudes, que a gente poderia trabalhar, e seria bom que a gente pedisse isso, é a questão da persistência. Sermos persistentes na nossa vida, principalmente diante de algumas tribulações pelas quais nós passamos. Isso porque, dada a sua conversão, Expedito passa a defender a sua fé em Jesus Cristo, e é por causa dessa fé em Jesus Cristo que ele é martirizado. E por isso se torna-se um dos grandes mártires da nossa igreja, dizendo assim que a fé ela não pode ser repelida, não podemos negar a nossa fé em momento algum da nossa história, da nossa vida. Por causa dessa fé ele foi decapitado e de fato a partir de então ele passa a ser venerado na nossa igreja como aquele que defendeu a sua fé em todos os instantes. Isto porque quando ele chega diante do tribunal para ser, digamos, executado, ainda lhe é proposto que ele negue a sua fé em Jesus Cristo, dizendo que esse Jesus Cristo não tem sentido de existir na vida dele. E o que ele faz? Ele simplesmente não ouve e mantém a sua fé inabalável em Jesus. E aí, muitos de nós já sabem que ele recebeu o mesmo castigo que ele dava aos prisioneiros e àqueles que lhes eram subordinados. E naquele tempo havia na lei romana, de acordo com a fé que você negava ou a sua situação, você tinha 39 chicotadas, com aqueles chamados flagrus ou flagros, depende de cada tradução, que dilacera, quando ele bate um chicote, quando bate no corpo da pessoa, ele dilacera, ele arranca a pele da pessoa, aquele que foi aplicado também no próprio Cristo. Então, ele se sujeitou também a isso para não negar a sua fé. Então veja bem, o mesmo o mesmo sofrimento que ele impunha nas pessoas, ele também recebe, só que por causa da sua fé em Jesus. E é interessante isso, né? Não nega a fé em nenhum instante, porque acredita que aquele seu gesto é de fato o gesto verdadeiro. Quantos santos nós temos e conhecemos que também da mesma situação que Expedito, ele não negou a sua fé em Jesus Cristo, por isso foi martirizado, foi assassinado, e é por causa destes santos que a nossa fé de hoje ela tem um caráter especial. Hoje, nós temos na nossa Igreja Católica vários santos, vários mártires, que dão esse exemplo de entrega, que é muito difícil para a gente hoje, não é? Mas eles dão um caráter de entrega e de sacrifício da própria vida, porque acredita não só que vão para o céu, porque existe uma realidade diferente da sua, não só por causa disso, mas porque acreditam de fato que Deus estará com eles naquele momento. Porque até o último instante a gente pode desistir e dizer, não,
eu não quero isso não. Essa fé que eu tenho não é isso que eu busco. Eu quero viver mais, eu quero anunciar a palavra ainda a muitas outras pessoas, não quero morrer agora pelo martírio. São Sebastião não se importou com isso, Santo Expedito não se importou com isso não. Será que às vezes nós temos essa dificuldade hoje? Quando, por exemplo, você pensa na sua fé, nos sofrimentos que você tem na comunidade, as perseguições que às vezes as pessoas impõem em você, quando você pensa em tudo isso, você ainda mantém a sua maneira de pensar sobre Jesus e ainda a sua maneira de pensar sobre a sua fé? Você ainda consegue dimensionar até que ponto você está sendo fiel àquela fé que você tem ou quando você está fugindo da fé que você tem? Então, quando a gente tem esses momentos, seria muito importante que nós nos lembrássemos de todos os nossos santos e de uma maneira muito especial como hoje Santo Expedito, a sua persistência, mesmo diante do seu sofrimento. Fique então agora com a oração, uma bênção especial para você e para toda a sua família. Nós vamos fazer a nossa oração para você e para toda a sua família, lembrando de maneira muito especial a devoção que nós temos ao coração de Jesus, que tem mantido a nossa igreja, principalmente pelos membros do apostolado da oração, a viver intimamente a sua oração com Deus. A força que nós temos de todos aqueles que, pela sua devoção ao coração de Jesus, nos ajudam e iluminam a nossa vida com as suas orações, para que a gente possa cada vez mais viver plenamente essa devoção também. Então, por isso, que essa oração ao coração de Jesus é para você e a consagração também de toda a sua família. Senhor Jesus Cristo, Tu és o caminho, a verdade e a vida. Ensina-nos a levar a todas as pessoas uma mensagem de esperança, principalmente para aquelas que buscam um sentido para a sua vida e para também as que sofrem em condições desumanas. Queremos hoje aceitar com paciência os sofrimentos morais e físicos que nos aparecerem, a fim de crescer e avançar no caminho da santidade. Em união com a Virgem das Dores, nós te pedimos pelos moribundos, pelos enfermos e oprimidos, para que tenham a força do Espírito e saibam transformar suas dores em instrumento de libertação. Coração de Jesus, salvação dos que em Ti esperam, tem compaixão de nós. Coração de Jesus, salvação dos que em Ti esperam, tem compaixão de nós. Coração de Jesus, salvação dos que em Ti esperam, tem compaixão de nós. A bênção de Deus Todo-Poderoso, Deus que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.